Olá, galera do nono ano. Então, vamos continuar nossas aulas aí online, né? Nós temos aí o nosso quarto capítulo, que vai focar principalmente a questão da Europa, naquela parte que vai vir a Europa do século XX, né? Vamos trabalhar aí com essas duas guerras mundiais, vamos trabalhar com aquele período de tensão que ficou conhecido como Guerra Fria e saber como está a Europa nos dias atuais, principalmente as potências europeias que se destacam atualmente, certo? Então essa vai ser a nossa segunda aula. Ok? E logo após aí nós vamos desenvolver algumas atividades no decorrer do livro. É bom vocês acompanhar a aula pelo livro, já que ela vai estar baseada praticamente toda pelo livro didático, tá? O que é que nós temos aí? Nós temos a Europa entre guerras, é o nosso primeiro tópico. Por que guerras, né? Por que houve essas guerras na Europa? Principalmente a Primeira Guerra, já que foi ponto aí de partida para essa grande explosão de grandes quantidades de morte e destruição naquela região, que foi palco aí dessas guerras, né? O principal interesse aí foi da expansão imperialista naquela época. Início do século XX, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. O principal foco antes dessa guerra aí era as potências europeias tomarem de conta das regiões ou possuírem as regiões africanas e com isso aí eles retirar grande quantidade de matérias-primas e levar para as suas regiões lá, a sua região europeia. Só que existe naquela época, naquela época, países que não fez parte do da chamada partilha da África, ou chamado aí neocolonialismo, como é o caso da Alemanha e como é o caso da Itália, que não possuíam territórios africanos. Revoltados com isso aí, eles começaram então a provocar as potências europeias, ocupando de forma irregular aqueles territórios, potências, né? E o que é que houve aí naquela época? Houve uma retaliação que culminou com a Primeira Guerra Mundial, tá? Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ser marcada por dois grandes grupos. O grupo chamado Tríplice Aliança, comandado pela Alemanha, comandado pelo Império Austro-Húngaro, extinto, não existe mais esse império, e comandado então pela Itália. Três impérios aí, três regiões começam a desenvolver aí políticas de retaliação para cobrar as suas posses, que não tem, né, praticamente nenhuma, do seu período colonial, que também não houve. Então eles começam a roubar, entre aspas, territórios, ocupar territórios de forma irregular. Territórios esses que, em sua maioria, era da Inglaterra, da França e da Rússia. Império Russo, naquela época a Rússia era chamada. Essa briga aí ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial. Houve aí a grande quantidade de mortos e houve aí a fragmentação do Império Austro-Húngaro entre Áustria, né, e Hungria e demais países. Houve a derrota da Tríplice Aliança, consequentemente, houve aí perdas territoriais da Alemanha e houve perdas aí territoriais também da Itália. A Tríplice Entente foi o grupo de países vitoriosos nessa Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, né? Fazendo com que a Inglaterra, a França e a Alemanha expandissem seus territórios e desenvolvessem mais ainda as suas indústrias e a sua economia naquela época. E também o Império Russo, né? Ele começa a se expandir, fazendo com que houvesse a Revolução Bolchevique e desenvolvesse então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a compilação da Rússia mais 14 potências naquela época, né? Potências essas que são as potências socialistas. O que é que nós vamos ter, né? Não satisfeito com aquela derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha começa a desenvolver uma política nacionalista, voltada para desenvolver a nação, ser contra com os demais países. Hitler então assume o poder da Alemanha em 1935 e com isso aí ele começa a desenvolver o chamado sistema nazista, que é praticamente o sistema que vai contra todos os preceitos da humanidade, desenvolvendo uma raça pura e desenvolvendo aí retaliação com as pessoas que estão ao desencontro aí da sua teoria, das suas teses, tá? Então a Alemanha passa a ser uma região totalmente nazista,
extermina aí a grande quantidade de pessoas, 20 milhões de pessoas mais ou menos, né? A Itália também, ela começa a desenvolver um regime totalitário que é o fascismo, tá? Então nós temos na Alemanha o nazismo, na Itália nós temos o fascismo também com as mesmas vias, certo? E nós temos o Japão também, que ele entra na Segunda Guerra Mundial para buscar principalmente territórios para retirar matéria-prima e desenvolver as suas indústrias naquela época. No outro lado aí, nós continuamos com a Inglaterra, nós temos a França, nós temos os Estados Unidos, que ele vai entrar em 1944, logo no fim aí da Segunda Guerra Mundial, e nós temos então a União Soviética, né, marcado aí pela Rússia e 14 potências socialistas. Os países do eixo, como era conhecido, os países totalitários, eles novamente irão perder, né? Esses países vão perder novamente a Segunda Guerra Mundial. E o que é que leva a essa perda aí da Segunda Guerra Mundial? Quando a Alemanha tenta invadir a União Soviética no inverno, fazendo com que a grande quantidade de soldados alemães morressem no frio e fizesse com que a União Soviética ela exterminasse a maioria desses soldados alemães. A Itália desiste aí da sua luta, né, contra os países chamados países aliados, e os Estados Unidos, em 1944, ele joga 2 grandes bombas nucleares, principalmente em Hiroshima e Nagasaki, contra a retaliação que o Japão faz com os Estados Unidos, o Japão, naquela época, antes das bombas nucleares, ele vai explodir a base americana no Havaí, chamada base Pearl Harbor. Com isso aí, com retaliação, os Estados Unidos joga 2 bombas nucleares naquela região japonesa, fazendo com que o Japão ele se renda da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí a Europa novamente como um palco da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí Inglaterra e França praticamente destruída com a Segunda Guerra Mundial, sem contar da Alemanha e da Itália. Com isso aí nós temos 2 grandes países que vão ganhar a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, né? Estados Unidos principalmente por estar no outro lado dos 2 oceanos, Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. E nós temos a União Soviética, por ser um conjunto aí de países voltados para o sistema diferenciado dos Estados Unidos. Temos aí 2 países antagônicos na questão política e econômica. Por que antagônico? Porque os Estados Unidos ele vai desenvolver uma política econômica diferente da política econômica da União Soviética, que é o que nós vamos falar agora, tá? O que é que nós temos então como resultados dessa Segunda Guerra Mundial? Milhões de mortes, né? Só a União Soviética ela perde 20 milhões de pessoas em seu território, brigando aí por essa Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí o nazismo que se instalou e ainda há vestígios desse nazismo em todas as regiões do planeta, até aqui mesmo no Brasil. E nós temos aí as explosões de grandes bombas atômicas, como foi o caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Esses são os principais resultados aí que alastrou aquela cidade, destruiu por completo aquelas 2 cidades japonesas. Nós temos aí potência europeia destruída, nós temos a França completamente destruída, nós temos aí a Inglaterra totalmente destruída, a Alemanha praticamente toda destruída. As principais potências europeias daquela época, em 1945, estão todas aos pedaços, né, todas destruídas devido à Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, né, manteve a sua estrutura produtiva e financeira. Por quê? Porque não tinha como as potências europeias, no caso, a Itália e a Alemanha, levarem aviões ou levarem grandes quantidades de soldados para invadir os Estados Unidos, porque havia o Oceano Atlântico, porque há o Oceano Atlântico ainda dividindo a Europa da América. Então, os Estados Unidos ele teve aí um mínimo dos mínimos prejuízos, que foi o número de vítimas e foi aí também a sua economia que ficou totalmente rentável, não ficou praticamente destruída. Só que do outro lado nós temos a União Soviética como um país também que não teve aí grandes perdas econômicas, né? Só que existe uma grande
antagonismo entre os Estados Unidos por ser capitalista e nós temos também a União Soviética por ser socialista. Nessa época aí o mundo vai estar dividido em dois grandes blocos econômicos, o bloco socialista, né, comandado então pela União Soviética, e o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Quais são os países, quem serão os países, né, que vai ajudar um ao outro? Isso vai depender da política econômica de cada país vai desenvolver, como é o caso. Estados Unidos, ele vai desenvolver então o chamado Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é um plano de ajuda econômica mútua desenvolvido pelos Estados Unidos, no qual vai levar investimentos e empréstimos aos países. Porém, esses países eles vão ter que aderir à política capitalista e ter como parceiro comercial os Estados Unidos. A mesma coisa acontece com a União Soviética, através do chamado Pacto de Varsóvia. Os países socialistas ou os países que querem aderir ao socialismo, eles vão ter aí como principal potência a União Soviética e eles vão ter aí como principal parceiro comercial a União Soviética, aderindo às práticas socialistas daquela época. Então nós vamos ter dois grandes conjuntos de países, os conjuntos de países capitalistas apoiadores dos Estados Unidos e o conjunto de países socialistas apoiadores da União Soviética. E nós temos como principal destaque aqui a divisão da Europa, né, já que é o nosso plano de estudo. Nesse mapa aqui, mesmo mapa do livro de vocês vão ter aí grande quantidade de território europeu e vai ter essa diferenciação entre os países da chamada Europa Ocidental, né, que são os países capitalistas, e os países da chamada Europa Oriental, que são os países socialistas. Países capitalistas, países socialistas. Lembrando que essa divisão socioeconômica da Europa foi marcada de 1945 até 1991, período esse marcado como período da Guerra Fria entre o socialismo e o capitalismo. Europa Oriental, Europa Ocidental. Só que houve uma região de grande disputa econômica, já que foi a região principal aí do foco da Segunda Guerra Mundial, que foi a chamada região alemã. Ou seja, como houve aí uma perda do eixo, né, que são os países aí do nazismo, do fascismo do Japão, a Alemanha também perde essa grande quantidade de terras e serão ocupadas no lado ocidental pelas três potências europeias, pelas duas potências europeias e os Estados Unidos, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? Então nós temos a França, o Reino Unido, que é a Inglaterra, e os Estados Unidos, eles vão ocupar essa região da Alemanha e vai desenvolver aí a política capitalista. Já em contrapartida, no lado oriental, você vai ter o quê? Uma grande ocupação da região chamada a Alemanha Oriental, né, marcado principalmente pela ocupação do Exército Vermelho, que é o exército soviético. Nós temos então a Alemanha fragmentada entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E o principal epicentro é chamado de Berlim. A cidade de Berlim é a cidade no qual vai ser desenvolvida e vai ser marcada pelo aquele muro que é o Muro de Berlim, tá? Esse Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e foi derrubado em 1981. O Muro de Berlim marca a divisão da Europa em dois lados, Europa Oriental e Europa Ocidental. Lembrando aí que o Muro de Berlim ele vai dividir a cidade de Berlim, ele não divide a Alemanha por completo, apenas a cidade de Berlim vai ser dividida aí por esse muro. E você vai ter aí uma grande diferenciação ainda nos dias atuais do lado oriental, que vai ser um lado um pouco mais atrasado economicamente e tecnologicamente, com relação ao lado ocidental, que vai ser um lado mais desenvolvido, um lado aí mais tecnológico,
certo? Então esse muro ele foi construído em 1961 para evitar o grande fluxo de pessoas, a ida e a vinda, né, de pessoas, e quem tivesse famílias no lado oriental não podiam se comunicar com o lado ocidental. Lembrando aí que esse muro ele ficou praticamente 28 anos em pé, né? Fica, no caso, 28 anos em pé, esse muro de Berlim. O que é que nós temos aí, né? Nós temos a Europa Ocidental, o lado desenvolvido europeu. Vamos falar então sobre alguns principais países que irão se destacar na Europa Ocidental, que são países que aderiram ao capitalismo logo após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui todos esses países que são chamados países da Europa Ocidental, marcados por práticas capitalistas desde o início aí da Guerra Fria, tá? Desde o início aí do fim da Segunda Guerra Mundial. Temos os países nórdicos, nós temos aí o Reino Unido, marcado aí por 4 países, Península Ibérica e a região aqui central da Europa. Vamos então falar sobre cada um desses países aí. Desenvolvimento e liderança. Alemanha, França e Reino Unido, praticamente hoje é a locomotiva que gera aí uma grande quantidade de riqueza para a Europa, é a locomotiva econômica europeia. Por quê, né? Há 70 anos atrás, a Europa estava praticamente destruída devido à Segunda Guerra Mundial. Isso é fato. Nós temos aí, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, destruição do parque tecnológico, destruição aí do parque industrial europeu, né? Eles não tinham como desenvolver sem uma ajuda que veio, essa ajuda dos Estados Unidos. Durante o século XX, alguns países alcançaram enorme desenvolvimento econômico, a ponto de ostentar o estado de líderes europeus. De líder europeu, hoje nós temos Alemanha, França e Reino Unido. França e Reino Unido ganharam a Segunda Guerra Mundial, então praticamente eles tiveram um grande impulso na sua industrialização e nos seus lucros posteriormente das indústrias. Mas a Alemanha, o que houve com a Alemanha, que ela saiu totalmente destruída, teve um período aí totalmente voltado para o atraso econômico. Ela hoje é um dos países mais desenvolvidos da Europa. O que houve com isso aí, né? A Alemanha, a França e o Reino Unido se destaca por possuir elevado desenvolvimento educacional e investimento em tecnologia de ponta, ou seja, quanto mais esses países investem em educação, investem em tecnologia, maior será a sua mão de obra, né? E melhor também será a sua mão de obra e melhor também serão os produtos que eles vão desenvolver. Produtos tecnológicos são produtos que valem uma certa quantidade de valor agregado, diferente aí de produtos agropecuários, como é o caso do Brasil. Então esses países eles começam a investir em indústria tecnológica, começam a investir no setor educacional e começa então o desenvolvimento de indústrias de ponta. Indústrias estas que são indústria de tecnologia, indústria de robótica, indústria de farmácia, que tem um alto valor agregado e vai aí ter uma grande quantidade de capital investido e também uma grande quantidade de lucro gerado por essas indústrias. Atualmente, né, na projeção aí das maiores economias do mundo, nós temos Estados Unidos, temos a China e temos o Japão. Porém, nós temos em quarto, em quinto e em sexto lugar 3 países europeus, que é Alemanha, Reino Unido e França. Esses 3 países europeus, eles marcam aí como grandes desenvolvedores de economia naquela região da Europa. E são países que possuem um pequeno território esse que são comparados com estados brasileiros. Porém, o status que eles têm são status de potências econômicas. Primeira potência econômica que nós vamos falar vai ser sobre a Alemanha. A Alemanha é essa que é o principal país, né, o país mais rico lá da Europa. Nós estamos vendo aí a localização geográfica da Alemanha, que fica entre a França e fica aí entre os países da Polônia, República Tcheca, entre outros. Nós temos aqui o Portão de Brandeburgo, que foi a região no qual houve a localização do Muro de Berlim, tá? Ainda há resíduos daquele muro naquela região, a bandeira alemã e as casas coloniais alemãs, né? Que são bastante utilizadas dessa forma aqui para não acumular neve naquela região e não pesar. O que é que nós temos aí, né? A Alemanha atualmente é o país mais populoso da Europa, tá? Então, a Alemanha é um dos países que mais cresce
não só economicamente, mas também na quantidade de pessoas. Além disso, a Alemanha é um dos países mais velhos da Europa. Velho com relação à população. Existe um grande número de idosos agregados na Alemanha e existe aí pouco desenvolvimento da taxa de natalidade, ou seja, as pessoas estão tendo poucos filhos, principalmente na região alemã. Nós temos aí uma região altamente industrializada, riquíssima na questão de indústria, principalmente de ponta e automobilística, tá? Nós temos o setor metalúrgico, siderúrgico, petroquímico, automobilístico, alimentício e vestuário, são os principais carros-chefes da economia da Alemanha, né? Como grandes quantidades de riqueza, certo? O quarto maior PIB do mundo vai vir da Alemanha, principalmente por esses setores aqui. E nós temos aí as principais cidades, que são banhadas por principais rios. Por que são banhadas pelos rios das cidades? Para desenvolver o processo de escoamento da região. Como nós vimos na aula passada, né, nós vimos que a região da Europa é marcada principalmente por rios de planícies. Rios esses que servem como rota de escoamento da produção e da população. Então, as maiores cidades aí que possuem esses tipos de indústrias são cidades que estão próximas a rios, que levam aí as suas mercadorias, que possuem pouquíssimo custo na rota de escoamento. Tá? Então nós temos aí a cidade de Colônia, né, às margens do rio Reno, nós temos a cidade de Essen e Darmstadt, à margem do rio Ruhr, e a cidade de Frankfurt, à margem também do rio Reno. Tá? São cidades aí que são banhadas por rios, que servem principalmente de rota de escoamento da produção, que tem aí um baixo valor agregado nesse ida e vinda de produtos. A chanceler da Alemanha, né, ou seja, a principal pessoa na política alemã é a Angela Merkel, tá? Que está no seu terceiro mandato. Ela é a primeira-ministra, chefe de Estado, então ela comanda a Alemanha aí há muito tempo já, né? E ela, em plena crise econômica mundial, que foi aquela crise de 2008, que se estendeu até o ano 2015, 2016, ela usou medidas de austeridade. E o que são essas medidas de austeridade? Medida de austeridade é quando a população ela passa a pagar mais imposto, né, e começa a diminuir investimento nos setores da educação e na saúde, fazendo com que o governo ele diminua os gastos e tente produzir aí bastante lucro para sair ou não entrar em uma crise econômica. Ok? Ou seja, arrecadar lucro, né, e diminuir despesas do Estado. Segundo país aí a gente trabalhar vai ser a França, né? O país francês aí que entra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porém sai aí como vitorioso em ambas. Nós temos a região geográfica da França, né, que fica entre a Alemanha, entre a Itália e entre a Espanha. Nós temos aí o principal cartão postal da França, né, que é a cidade de Paris, Torre Eiffel, a bandeira da França e as regiões coloniais da França, né, essas regiões aí nesse rio Sena. Paris é o maior polo urbano e turístico do mundo, né? Ou seja, Paris é a cidade mais turista, mais visitada de todo o mundo aí. Nós temos aí as principais cidades e atividades econômicas, né? Lorena exporta minério de carvão para várias regiões europeias, lembrando que minério de carvão é um dos principais ainda produtos a ser material energético para as indústrias. Nós temos a cidade de Alsácia, que temos uma grande produção automobilística, química, têxtil e alimentícia. E nós temos aí também a cidade de Marsella, onde é uma região portuária, né, que serve aí de rota de escoamento para outras regiões. Lembrando que vai ter uma grande concentração de indústrias petroquímicas, indústrias metalúrgicas e indústrias náuticas, já que é uma região portuária, uma região próxima ao litoral. Porém, a economia francesa ela está crescendo praticamente nada, está estagnada devido a crises econômicas que se prolongaram ao decorrer dos anos. Nós temos aí o presidente da França, né, Emmanuel Macron, como o principal político daquela região. E, por último, aí nós temos o Reino Unido como, né, a última locomotiva econômica daquela região. O
que é que nós temos aí com o Reino Unido, né? Reino Unido é o conjunto de países que forma Países de Gales, forma a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Ou seja, quando eu junto esses 3 países aqui, Países de Gales, Inglaterra, Escócia e Reino Unido, eu chamo essa região de Reino Unido. Porém, se eu apenas falo de Escócia, Inglaterra e Países de Gales, eu estou me referindo à Grã-Bretanha, tá? Grã-Bretanha são os países formados por Países de Gales, Inglaterra e Escócia. Essa é a Grã-Bretanha, é essa ilha. Porém, se eu me refiro também à Irlanda do Norte, eu vou chamar ela de Reino Unido. E a Inglaterra é esse país aqui, ó, que faz parte tanto da Grã-Bretanha como também do Reino Unido, ok? Temos aqui a cidade de Londres, né, uma das cidades mais urbanizadas do mundo, né, a torre de Big Ben e aqueles cabine telefônica. Nós temos a região aqui dos Países de Gales e a região também da Escócia. O que é que nós temos aí, né? Como nós vimos, a região da Grã-Bretanha é uma região insular. Isso quer dizer o quê? Que a região da Inglaterra, que a região da Grã-Bretanha é uma região marcada por ilhas, formada principalmente por ilhas. Ilhas essas que têm os países, como já foi falado, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Países de Gales. A Inglaterra é a líder da ilha, né, que comanda toda aquela ilha lá, que pega a Escócia e Reino Unido, aliás, que pega a Escócia e Países de Gales, é a Inglaterra. Até hoje ela mantém relações com as suas ex-colônias, como por exemplo o Canadá, foi ex-colônia da Inglaterra, né, foi ex-colônia do Reino Unido, então ainda mantém ainda vai manter essas relações. Temos também a região... Temos também, né, no caso aí, a região da Austrália, que mantém relações econômicas com a Inglaterra. Essas relações aí é chamada de Comunidade Britânica. Esses países aí possuem uma figura simbólica que é a rainha da Inglaterra, ou seja, quem vai fazer algum tipo de evento, né, será a rainha da Inglaterra, fazendo com que ela seja a principal figura e representante desses países que não têm presidente, e sim primeiro-ministro, como é o caso da própria Inglaterra, como é o caso do Canadá, como é o caso aí da Austrália. Então, a rainha da Inglaterra, ela é a principal figura simbólica desses países, porque eles fazem parte ainda da comunidade britânica. Na Ilha Britânica, a Inglaterra possui grande parque industrial desenvolvido, embora o setor de serviços seja o que mais contribui para o PIB, ou seja, o terceiro setor da economia, que é o serviço e comércio, é o setor aí que mais gera lucro para aquela região, principalmente aí o setor bancário que é desenvolvido naquela região. Nós temos aí a população praticamente urbana, né? Ou seja, mais de 90% da população que mora no Reino Unido é uma população voltada para as cidades, voltada para a região urbanizada. Pouquíssimas pessoas moram na região rural, que é chamada região ruralizada, tá? Lembrando aí também que existe um IDH bastante elevado, é uma das regiões onde é bom para se morar, né? Um IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, gera aí a questão da escolaridade, de renda e também das condições de saúde. Essa região apresenta forte consumo energético e tem o Mar do Norte para explorar petróleo, né? É uma região totalmente desenvolvida, uma região totalmente urbanizada, então tem que ter uma grande quantidade de energia. E essa energia eles vão ser retirada um pouco mais ao norte, do Mar Gelado, principalmente a extração de petróleo, que é a principal energia utilizada atualmente, não só nas indústrias, mas também nos automóveis. Nós temos aí a rainha, né? A chefe de Estado e a chefe de Estado do Reino Unido, tá? A rainha, ela vai apenas ser uma figura simbólica, ela não vai ter aí poder político ou poder econômico nas decisões tomadas no Reino Unido. Ela é apenas uma figura que serve para fazer algum tipo de aparição, ou seja, inauguração de alguma coisa ou aparições públicas. Já o primeiro-ministro atual, né, que é o Boris Johnson, ele vai ter aí a sua máxima liderança, através também de outros ministros, fazendo com que a sua figura política seja voltada exclusivamente na economia, tá?
E para finalizarmos aí, nós também temos os menores países do mundo, onde se encontram na Europa, né? Quem são esses menores países do mundo? Nós temos aí Liechtenstein, que fica praticamente na Suíça, tá? Nós temos aí San Marino, nós temos também o Vaticano, né, que fica em Roma, temos aí Malta, temos aí também a região de Andorra e temos aí a região, são esses aí, tá? São esses 5. Aliás, são 6, né? Temos aí a cidade de... Deixa eu falar do Liechtenstein. Esses são os menores países do mundo. Esses menores países aí, eles têm como principal fonte econômica o turismo. Países esses aí que não chegam a ser maior do que uma cidade brasileira, como é o caso do Vaticano. O Vaticano, ele se encontra em apenas um bairro de Roma, é o menor país do mundo, mas ele é um país independente, tá? Então, nós finalizamos essa primeira parte da nossa aula sobre a Europa, né? Você pode perceber que esse texto esse capítulo é um capítulo bastante longo e no passar das páginas aí vocês irão perceber que há algumas atividades, é bom vocês fazendo para ir revisando o assunto, certo? Então, ficamos por isso aí na nossa primeira parte da Europa.